estão vendo que hoje eu inverti de lado, né? Tô para esse lado aqui, mas a verdade é que eu tenho uma claridade muito forte que vem de lá para cá, e aí eu evito ficar desse lado, porque quando eu olho aqui para a TV eu só vejo o reflexo da parte da frente da casa, né? E aí fica melhor para mim ficar do lado de lá, mas a gente tem que variar um pouquinho, então para tirar todo mundo, inclusive a mim mesmo, da zona de conforto, eu venho para esse lado de cá. Dando seguimento ao capítulo de estação elevatória, a gente viu a primeira parte, a gente viu os conceitos iniciais de estação elevatória, né? A gente viu ali alguns conteúdos e tudo, mas hoje a gente vai dar seguimento com alguns detalhes do projeto da estação elevatória em si. Lembrando que depois dessa nós ainda temos mais 4 aulas. Dentro dessas 4 aulas a gente vai ver todo um estudo sobre bombas, a gente vai ver o estudo sobre cavitação, sobre associação de bombas, sobre curvas de bombas. Então realmente a gente vai mergulhar muito fundo. Lembrando que eu sempre falo algumas frases e que essas frases marcam, ou na verdade a intenção dessas frases é marcar sobre a importância daquele conteúdo daquela frase, né? Uma delas que eu sempre uso é engenheiro hidráulico que não sabe analisar a linha piezométrica é analfabeto hidráulico, né? Isso daí a gente estudou muito no capítulo de adutoras e a gente vai estudar mais ainda aqui no capítulo de estação elevatória, tá? Uma outra frase que eu sempre trago, já vou antecipar, não é para essa aula de hoje, mas eu já vou antecipar, é assim: engenheiro hidráulico que não sabe analisar a curva de bomba e curva do sistema também é analfabeto hidráulico, tá? Então, além de saber analisar linha piezométrica, nós temos que saber analisar a curva de bomba e curva do sistema. Então, a gente está começando esse capítulo de elevatória. Daqui a pouco, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente começa a mergulhar mais fundo ainda nesse universo aí. Mas, continuando esse assunto de hoje, projeto de estação elevatória, tá? Vamos em frente. Primeira coisa, qual é o tamanho da estação elevatória? O tamanho da estação elevatória é compatível com o número de bombas, na verdade, tá? Veja que eu não estou falando especificamente do tamanho do habitáculo, do tamanho da construção, do prédio que vai habitar as bombas e as outras partes da estação elevatória. Mas eu estou me referindo ao próprio tamanho referenciado da estação elevatória, que é em função do número de bombas. Então, a gente chama de pequena elevatória aquela que tem 2 bombas, né? É o mínimo, uma funcionando e uma de reserva. Lembrando que a bomba reserva não é uma bomba que vai ficar guardada no almoxarifado, desmontada, não. É uma bomba que fica montada, pronta para ser ligada, caso a bomba principal dê problema, tá? E na verdade, isso facilita muito a questão da manutenção, né? Porque quando eu precisar dar uma manutenção que vai durar mais do que o tempo que as bombas ficam desligadas, né? Então, se o tempo de bombeamento é de 16 horas, no universo de 24 horas você tem durante 8 horas as bombas desligadas, e se por alguma razão na manutenção precisar de peça e essa peça demorar, ou precisar de mão de obra especializada e a mão de obra especializada demorar para chegar, ou qualquer outra razão, o próprio conserto em si durar mais do que 8 horas, eu posso usar a outra bomba que eu tenho lá. E uma outra razão também para eu estar sempre usando a bomba reserva é a alternância do uso das bombas visando melhorar a vida útil das duas. Tá? Então, bomba é igual a carro. Se ficar muito tempo parada, dá problema, né? Então, você tem que estar alternando as duas. E da mesma forma, uma bomba que funciona demais, também dá problema. Então, para aumentar a vida útil, você mantém sempre 2 bombas. É uma principal e é uma reserva. A gente chama de reserva porque a gente só vai utilizar uma de cada vez, né? Mas eu tenho que ter lá a outra bomba montada, tá? A estação média é a que tem 3 bombas, ok? 2 funcionando, 2 sempre funcionando e uma reserva. A mesma razão, a mesma situação eu coloco, tá? A gente vai alternar entre essas 3 bombas, mas sempre eu vou ter 2 funcionando simultaneamente, tá? E a grande elevatória é a que tem 4 ou mais bombas, né? E aí vai depender do projeto, vai depender da necessidade. Aqui eu tenho algumas ilustrações, algumas fotos de estações elevatórias de água tratada, tá? Do estado de São Paulo. Veja que aqui eu tenho o conjunto motor-bomba, né? Aqui eu tenho uma tubulação, aqui eu tenho uma tubulaçãozinha que chama de barrilete, aqui essa bomba está desligada, como você está vendo, está desmontada, mas eu tenho outras 2 bombas aqui que nesse momento estão ligadas, ok? Aqui eu tenho uma estação elevatória de maior porte, veja que eu já tenho bombas
de maior potência, bombas grandes, tá? Tubulações grandes também. Detalhe, tubulação com junta flangeada, né? Ferro fundido em junta flangeada. Tudo aqui que você está vendo, ó, junta flangeada, dentro da estação elevatória de água, isso daí é fundamental para que você possa dar manutenção rapidamente. Vejam que você tem um prédio adaptado, um prédio elevado, com pé direito elevado. Veja que você tem uma passarela para as pessoas passarem sem passarem lá por debaixo na região onde ficam as bombas, tá? Veja que você tem a bomba e o motor da bomba. Aqui eu tenho uma estação elevatória grande porque eu tenho 4 bombas, ok? Então eu tenho aí essas. A gente vai se surpreende com o porte disso daqui, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente tem grandes sistemas, cidades grandes, cidades médias ou cidades grandes, é normal a gente se deparar com sistemas desse porte, tá? Bom, e aí eu tenho mais algumas ilustrações, tá? Aqui é a parte externa do prédio, de outro prédio, tá? Ó, vejam lá, casa de bombas, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bombas, novamente. Também tem uma passarela, ventilação, por quê? Porque eu tenho equipamentos mecânicos que estão funcionando e aumentando a temperatura do lugar. Então a questão da ventilação é necessária para o projeto. O projeto tem que ser pensado com a ventilação, tá? Então áreas com ventilação ampliada, áreas com pé direito alto, para que eu possa colocar algum guindaste para levantar as bombas, para que eu possa dar a manutenção das bombas, tá? Vejam que aqui eu tenho as tubulações, pessoal. Deixa eu explicar o que é isso daqui para vocês. Essas tubulações aqui são tubulações que estão vindo lá do poço de sucção. Aqui embaixo está o poço de sucção, tá? Então a água está chegando por aqui, a bomba está puxando para cá e vai sair por um barrilete, tá? Então a bomba está puxando daqui, uma bomba daqui, outra, 3, 4, 5, 6 bombas, tá? E aqui embaixo, em toda essa região da grama aqui embaixo, eu tenho o poço de sucção, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver o dimensionamento do poço de sucção, que está em função do número de bombas, a largura, a gente vai ver a questão da profundidade também. Também é dimensionado o poço de sucção, tá? Ele não é simplesmente um buraquinho onde eu coloque água lá, não, tá? Ele não é um reservatório inferior, ele é um poço de sucção e tem que ser dimensionado de acordo com os requisitos que a gente vai ver. Então eu tenho aqui, isso daqui são as tubulações de sucção, tá? Que vai enviar para as bombas que estão dentro desse prédio. Dessas bombas, todas elas vão mandar para uma tubulação única, que a gente chama de barrilete, tá? E esse barrilete ele vai se transformar, quando sair desse edifício, na tubulação de recalque, ok? Bom, aqui eu tenho também um prédio onde funciona a casa de bombas. Então vejam que estações elevatórias não são só uma bombinha dentro de uma sala, não, na verdade eu tenho que projetar inclusive a sala, tá? E quando eu falo de abastecimento de água e não de edificações, de instalações prediais, eu realmente tenho um porte bem maior do que o local em um prédio, em um edifício residencial, onde fica localizada a bomba, concordo? Então tem essa diferença, tá? Então você pega o que você aprendeu lá em instalações, só que você potencializa aquilo, amplifica, aumenta o porte daquilo ali, tá? Vai dar nisso daqui, ok? Bom, então passando aqui, nós vamos ter o seguinte, e com relação à localização da estação de tratamento de água. Bom, primeiro, tem que ser próximo, da estação elevatória de água, tem que ser próxima ou no meio do manancial, se for captação de água bruta. Veja, um dos grandes problemas que nós temos, e que eu já mencionei várias vezes para vocês e vou repetir, é a questão da tubulação de sucção. Ela tem que ser a menor possível. Isso significa o quê? Que a bomba ela vai ter que ficar o mais próximo possível do local de onde essa bomba está sugando água. Se essa bomba está sugando água da captação, ou seja, se isso daqui for uma tomada d'água, que a gente já estudou lá em captação superficial, então essa bomba tem que ficar muito próximo, na margem da captação, ou até dentro da água, né? Então, por exemplo, ocorre no poço subterrâneo, né? Na captação subterrânea, onde eu tenho um poço profundo, eu tenho que mergulhar uma bomba lá, tá? Ocorre também quando eu faço uma tomada d'água,
uma torre de tomada. Quando eu faço uma torre de tomada lá em captação de manancial superficial, naquela torre as bombas estão fora d'água, mas estão naquela torre. Eu não coloquei as bombas lá na margem, tá? Então realmente essa captação, essa tubulação de sucção tem que ficar muito pequena. Então se for uma obra de captação, junto ao próximo ao manancial. Se for a água tratada, junto ao próximo à ETA. Ou seja, tão próximo quanto, né? No máximo, essa tubulação de sucção pode ter 5 metros de comprimento, tá? Considerando tanto a parte vertical quanto a parte horizontal dela, tá? Junto ao próximo aos reservatórios de distribuição, se essa bomba for puxar água do reservatório. Então, de onde a bomba puxa água, isso é a regra geral, a estação de tratamento, a estação elevatória tem que estar lá pertinho, muito pertinho. Na verdade, dentro do mesmo centro de reservação, ou dentro da mesma instalação da estação de tratamento, ou na instalação de captação. Para reforço na adução ou na rede de distribuição. Opa! A gente vê, pessoal, que a bomba, a gente vai ver que a bomba, ela não tem apenas a função de recalcar. Eu não instalo bombas apenas para a finalidade de recalcar, que é levar água de uma cota para uma cota mais elevada, tá? Isso daí realmente é uma estação elevatória. Mas eu também posso utilizar de bombas para outras finalidades, tá? Eu posso aumentar a vazão, tá? Ou seja, a gente já viu questões, a gente já viu situações onde eu tenho uma adutora por gravidade, tá? Em conduto forçado, mas que mesmo assim a vazão não era suficiente e eu precisei aumentar a vazão. Para isso eu coloquei uma bomba, tá? Então não é só para fornecer energia para a água subir, mas também para aumentar a vazão ou para aumentar a pressão. Muitas vezes a vazão já é suficiente, eu não preciso fazer a água subir, mas muitas vezes, se eu continuar naquela situação, a água vai chegar lá na rede de distribuição sem a pressão mínima, dinâmica mínima, que é 10 metros de coluna d'água. Vamos supor que ela chegue lá com 4 metros de coluna d'água. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar uma bomba que vai fornecer energia à água, ou seja, vai aumentar a pressão da água na saída dela. Quando é essa situação, a gente vai chamar essa bomba aí, essa estação, na verdade, de booster, tá? Então a gente não chama isso aí bem ali de estação elevatória, a gente vai chamar de booster, que é uma bomba que tem lá a finalidade de aumentar a pressão a jusante dela, né? Ou seja, fornecer pressão para que depois dela ela saia de lá com pressão maior, tá? Eu diria que ela é o oposto da válvula redutora de pressão, né? O booster seria a válvula aumentadora de pressão, aí seria o oposto disso, tá? Então, escolha. Disponibilidade e custo do terreno, né? A escolha do local. Eu tenho que ver se tem terreno disponível, qual é o custo. Se eu tenho 2 terrenos aqui, diferentes, em localidades diferentes, que tecnicamente atendem, tá? Mas que um é mais barato, eu posso usar esse critério do mais barato, terreno mais barato, para poder locar lá a minha estação, tá? A energia elétrica, a topografia, né? Características do solo, o acesso é super, hiper, mega importante. O que é que adianta você projetar perfeita a estação, colocar as tubulações tudo em ferro fundido flangeado, ventilação, tudo para manutenção, sala de máquina, dormitório para o pessoal da equipe da manutenção e vigia, e aí você vai lá e coloca num local onde ninguém tem acesso, ou na época de chuva ninguém tem acesso. O que é que adianta? Né? Então, acesso, os desníveis, o traçado da adutora também, né? Vai ser super importante. A gente vem falando que adutora e elevatória são um só, são uma coisa só, tá? Então a elevatória vai ser instalada na adutora. Então eu preciso realmente pensar junto a adutora com a elevatória, para saber qual é o traçado da adutora, para saber se a linha piezométrica vai ou não vai, se o traçado da adutora vai ou não vai ultrapassar a linha piezométrica, para saber qual é o caso do traçado que eu tenho, para saber se precisa de um elevatório ali, tudo isso, ok? Bom, interferências, etc. Tudo isso daqui repercute na escolha do local, da locação da estação elevatória, tá? Bom, passando para frente. Então, falar um pouco do booster, né? Booster é um pressurizador, como a gente já falou, da rede, tá? Da rede ou da adutora, tá? É uma bomba. Poderá ser usado para aumentar ou reforçar a pressão da rede ou ainda a vazão,
ok? Então, aquela questão que a gente fez lá no capítulo de captação, onde eu tinha uma adutora por gravidade e eu precisei colocar uma bomba para aumentar a vazão, aquilo ali é um booster. Tá? É uma bomba normal, uma bomba centrífuga, como qualquer outra, mas eu não vou usar a energia dela para elevar a água, eu vou usar a energia dela para aumentar a pressão. Tá? Bom, então a coisa é mais ou menos assim. Eu tenho uma elevatóriozinha, né? Que a bomba, eu vou fazer uma hipótese aqui. A bomba de maior potência que tinha no mercado só me dava essa altura manométrica. Com a perda de carga, ele só conseguiu percorrer esse pedaço da adutora, mais ou menos a metade dela. O que é que eu preciso fazer? Colocar outra. Né? Agora, note que, nesse caso, se eu estou vindo daqui para lá, né? Porque é a perda de carga que está descendo aqui, então eu estou vindo daqui para lá, isso daqui não é bem um booster, porque ele está fornecendo de novo energia para vencer a altura geométrica, para recalcar. Né? Então, de onde eu tirei esses slides, que foi até do material da USP, tá? Ele coloca que booster, mas isso aqui não é bem um booster, é uma elevatória. São elevatórias em série, tá? Mas a gente vai ver, e a gente já viu esse exemplo que eu estou citando para você, um caso onde ali é um booster, tá? Então, olha só que interessante, ó. Booster para recalque de água, ó, se essa linha está descendo, é porque a perda de carga está vindo para cá, então o escoamento é da esquerda para a direita, certo? Você já tem que saber isso, tá? O escoamento aqui é da esquerda para a direita. Mas olha, booster para recalque, ou seja, elevatório para recalque, tá? De água entre dois reservatórios. Olha só, se a bomba tiver rotação constante, a vazão máxima ocorre com a altura geométrica mínima. Olha só isso que eu vou explicar. Pessoal, até agora, a gente sempre trabalhou com a seguinte hipótese, que os reservatórios têm um nível constante, né? A gente sempre trabalhou com essa hipótese, tá? Então, se eu parto do princípio que esse reservatório de montante tem esse nível aqui como nível constante, tá? Esse mais alto, e esse reservatório de jusante tem esse nível aqui como nível constante, esse nível mais alto, tá? Então, o que é que vai acontecer? A altura manométrica da bomba, se eu traçar a partir daqui a linha, né? Ó, essa linha não está traçada, mas se eu traçar, aí eu vou traçar mentalmente, que eu não posso riscar a TV, tá? Se eu traçar aqui a linha piezométrica partindo desse nível, supondo que não tem essa linha, não tem esse nível mínimo, essa linha vai chegar bem aqui assim, né? Vai chegar bem aqui assim, ok? E ela vai subir até aqui realmente, vai ter uma perda de carga e vai chegar aqui, né? Ok? Então, notem que a altura manométrica seria mais ou menos daqui de onde está o meu dedo até aqui, certo? Porém, na verdade, a gente vai estudar muito isso em reservatórios e a gente já falou que o reservatório funciona como um volante de regularização. Nas horas de alto consumo, meio-dia ali, ele está esvaziando, né? A água está chegando, mas não na mesma quantidade que a água está saindo. A vazão de adução, que a gente já sabe que o nome dessa vazão que chega é vazão de adução, ela é um valor constante, mas nesse momento a vazão de distribuição é maior do que a vazão de adução, né? Então ele está esvaziando. Já de madrugada, essa vazão de adução, que nunca mudou o valor dela, que é o mesmo valor, está chegando, mas o consumo está menor, a vazão de distribuição está menor. Se o consumo está menor, o que está acontecendo? Está subindo o nível, né? Então reservatórios têm um nível subindo e descendo. Então vai ter horário que esse reservatório vai estar no nível máximo, né, vai estar cheio, e vai ter horário que esse reservatório vai chegar no nível mínimo, que quem determina isso aí é você, no seu projeto do reservatório. Tá? Da mesma forma esse, vai ter um horário que está no nível máximo, vai ter um horário que está no nível mínimo, tá ok? E aí eu pergunto para você, qual desses casos é o caso que me oferece a menor, não é a maior, é a menor altura geométrica, consequentemente a menor altura manométrica? É o caso em que esse reservatório de montante está com o nível da água máximo e esse reservatório de jusante está com o nível da água mínimo. Porque aí eu tenho que fazer a água vir daqui, ó, mais ou menos desse ponto, até aqui assim, ó. Até aqui assim. Aí ele desce e chega aqui, ó. Isso aí seria a altura geométrica mínima, né? Então essa situação seria aqui, a altura geométrica mínima repercute em altura manométrica mínima, que repercute em uma bomba que não precisa de uma potência tão grande, né? Agora, qual é o caso em que eu vou precisar
de maior altura manométrica é o momento em que é essa linha que está desenhada, em que esse reservatório de montante está no nível mínimo e esse reservatório de jusante está no nível máximo, porque aí eu vou ter a minha linha piezométrica vindo daqui, chegando aqui, né, perdeu carga, chegar aqui, aí tem que fornecer esse tamanho todinho, ó, tá, até aqui, e aí, ó, né, então nessa situação é quando eu vou ter a altura manométrica máxima. Então eu tenho que comprar uma bomba de acordo com a altura manométrica máxima. E nesse caso, ó, a altura manométrica máxima, vazão máxima. E nesse outro caso oposto aqui, ó, altura manométrica mínima, né? A linha piezométrica seria aqui assim, ó, daqui até aqui, o meio. Aí subiria até o meio aqui mais ou menos e viria até aqui. A altura geométrica é essa, né? Essa altura é a geométrica mínima, que é a diferença entre o nível máximo e o nível mínimo, está aqui, que repercutiria em uma altura manométrica mínima e, consequentemente, numa vazão mínima. Então, se eu adquiro a minha bomba para essa situação de altura manométrica máxima e vazão máxima, quando eu tiver uma situação mínima, essa minha bomba atende com sobra. O que eu não posso é adquirir uma bomba pensando nessa situação mínima, porque aí quando chegar na máxima ela não atende. Ok, pessoal? E aí, ó, o esquema varia dependendo de como é a entrada no reservatório superior. Pode ser que seja a entrada aqui embaixo, pode ser que seja a entrada aqui em cima, dá uma diferença pequena, tá? Mas dá uma diferençazinha, ok? Bom, falado isso, eu tenho aqui, nesse caso aqui, pessoal, esse é o booster mesmo, é o booster propriamente dito. É quando eu vou levar água de um reservatório mais elevado, por exemplo, para um reservatório inferior. Eu não quero recalcar, mas por alguma razão, ó, essa é a linha original, ó, verdinha, que vocês já sabem, já estudamos isso. Liga o nível da água desse reservatório ao nível da água desse reservatório. Mas por alguma razão, isso daqui não está satisfatório. Ou porque, provavelmente, como aqui é um reservatório, não está chegando com a vazão que a demanda pede, né? Então o que é que se faz? Instala um booster aí no meio do caminho, né? Ou seja, um elevatório, uma bomba, só que a energia que essa bomba vai dar não vai precisar elevar a água, mas isso vai ser automaticamente, né, utilizado na forma de pressão, né? E aí o que é que ocorre? A linha piezométrica fica dessa forma, como a gente já falou, por quê? Porque quando eu coloco uma bomba aqui, eu transformo esse trecho em uma sucção, e isso, para aumentar a vazão, vai aumentar a perda de carga, né? Lembra que a perda de carga é diretamente proporcional à vazão? Então, se eu aumento a vazão, eu aumento a perda de carga. Se eu aumento a perda de carga, a gente já viu também que a declividade disso aqui é a perda de carga, né? Então, essa curva ela vai ter uma declividade maior, vai descer mais, né? Aí a bomba vai fornecer uma altura manométrica, vai subir além da linha verde e, de novo, com a vazão grande, uma perda de carga elevada, ou seja, uma declividade maior do que a verde, né? Só que agora de cima, acima da linha verde, né? Aqui era abaixo da linha verde, agora é acima, tá? Ok. Passando para frente, mais algumas ilustrações. Ó, esse aqui é o barrilete que eu falei. O poço de sucção está vindo daqui, ó, que é a bomba, tá? Que é um motor bomba, tá? O poço de sucção está desse lado aqui, tá? A água está vindo para cá, chegando aqui, né? Registro, válvula, certo? Barrilete. Tudo montado e desmontável. Tudo montável e desmontável, tá? Mais fotos, vou passar rápido as fotos, vocês olham com mais detalhes, tá? E aí, algumas questões a respeito do poço de sucção. Eu tenho dois tipos de poço aí, a estação elevatória com poço seco e a estação elevatória com poço úmido, tá? Existem diferenças, a gente vai chegar um pouquinho mais na frente para falar disso, tá? Mas poço seco requer um conjunto motor-bomba de eixo horizontal, tá? No poço úmido, conjunto vertical de eixo prolongado, bomba submersa, tá? Conjunto motor-bomba submersa. Então, o poço úmido, em outras palavras, é aquele que a bomba está dentro do poço, dentro da água, tá? É uma bomba submersa, tá? E o poço seco é aquele que a bomba está no chão, num local onde a pessoa pode chegar e dar manutenção lá. Está numa casa de bombas, tá? Ou numa casa de máquinas, ok? Então, lá eu posso projetar uma bomba que horizontalmente ocupa mais espaço, mas aí eu posso ampliar, né? Posso projetar, escolher um local que tenha, projetar um local com espaço horizontal para eu dar manutenção, fazer tudo o necessário
para essa bomba, tá? No caso do poço úmido, muitas vezes eu tenho que fazer a bomba submersa porque eu não tenho muito espaço horizontal, o espaço ali está restrito. Então, às vezes é uma opção, tá? Às vezes é uma opção em função do espaço, tá? Então, ó, poço seco, conjunto motor-bomba de eixo horizontal ou conjunto vertical de eixo prolongado com bomba não submersa, tá? Então, nesse caso, a bomba é não submersa, mas o eixo da bomba é vertical, então eu vou precisar de um prédio com maior pé direito, certo? E aí, qual é a diferença? É a disponibilidade de espaço que eu tenho, é a disponibilidade de área que eu tenho para construir a estação elevatória, tá? Se eu tenho mais espaço, eu posso fazer uma bomba de eixo horizontal. Se eu não tenho, eu tenho que usar uma bomba de eixo vertical, tá? Ou conjunto motor-bomba de eixo vertical, bomba não submersa. O poço úmido, vertical de eixo prolongado com bomba submersa ou conjunto motor-bomba submerso, tá? Booster. Podem ser utilizados vários tipos de motor-bomba, ok? Vamos para frente. Aqui eu tenho projeto em planta, visto de cima, de uma estação elevatória, da parte que mais interessa. Isso aqui é o poço de sucção. Veja que visto de cima, né, olhando de cima para baixo, em planta, esse poço de sucção aqui, ele tem um formato aí trapezoidal, tá? E eu tenho aqui duas bombas, ok? Essas tubulações estão mergulhadas, tá, na água, puxando água desse poço de sucção. Aqui eu tenho um joelhinho, né, uma curva 90 graus, a bomba, a tubulação horizontaliza, vem para a bomba, vem para outra bomba, e essa tubulaçãozinha manda para o barrilete, que vai se transformar a partir daqui na adutora, tá? Aqui eu tenho o detalhe dessa estação aqui, ó. Esse detalhe é dessa estação. O poço de sucção aqui visto em corte, tá? A tomada propriamente dita, veja que a tubulação tem uma abertura aqui, tem distâncias mínimas aqui a serem respeitadas, a gente vai falar disso, tá? Eu tenho aqui a tubulação de sucção, a bomba, o recalque, esse pedacinho aqui é esse daqui, ó, tá? E essa saída que você está vendo aqui, indo para os seus olhos, é esse barrilete aqui, tá? Então, estações elevatórias têm barriletes, ok? Bom, mais do mesmo, isso aqui são outros projetos, esses aqui vocês veem em casa. Se vocês analisarem mesmo, vai ser a mesma coisa, tá? Só que de um outro projeto maior, no caso aqui, que tem 3 bombas, ok? Bom, sobre o poço de sucção. O poço de sucção deve ser projetado com forma, aquele era trapezoidal, mas pode ser um quadrado, um retângulo, vai depender, e dimensões para. Olha só, várias observações sobre o poço de sucção, isso aqui está na norma, tá? Considerar a sua disposição física em relação às outras unidades da estação. Espaçamento entre os motores, tá? Eu tenho que ter entre cada bomba, são 4 bombas, 4 conjuntos motor-bomba. Eu tenho que ter espaçamento para o operário, né, dar manutenção, né, para o mecânico dar manutenção, para trazer algum equipamento grande, como até um guindaste para elevar, para erguer uma bomba dessas, tá? Eu tenho que ter altura suficiente para isso também. Então, ó, considerando o espaçamento entre os motores, o tamanho das bombas, o diâmetro das tubulações, suficientes para se trabalhar e dar manutenção com folga. Então, é baseado nisso o dimensionamento do tamanho da estação. Permitir a operação adequada das bombas, com intervalo mínimo entre 2 partidas sucessivas de uma bomba, tudo isso, tá? O calor gerado por uma não atrapalha o funcionamento da outra, tá? Impedir a formação de vórtices. Nós vamos dedicar aqui alguns slides só para falar de vórtices, que eu já venho falando em outros momentos, tá? Impedir a formação de vórtices superficiais e subsuperficiais e o arraste de ar, ou seja, é uma submergência adequada, cones, placas, grades, geometria do poço, etc. Eu não vou desenhar aqui a questão do vórtice, porque a gente vai ter alguns slides que vão falar disso, então eu vou deixar vocês imaginando como é essa questão, tá? Para a gente daqui a pouco comentar, tá certo? Então vamos lá. Olha só. Várias situações aqui sobre projeto de poço de sucção. O que é que está escrito aqui? Ó? Não recomendado. Aqui, recomendado.
Aqui eu tenho 3 bombas, tá? 3 poços de sucção que vão puxar a água daqui. Por que isso aqui não é recomendado? Porque se você mantiver esse canto aqui, você vai ter uma variação muito grande do vetor velocidade. Então você vai ter aí um possível revolvimento da água. É tudo que a gente não quer numa estação de elevatória de água. Por qual motivo? A gente não quer revolver a água, a gente não quer provocar o revolvimento com a introdução de ar, de microbolhas de ar na massa de água, porque isso daí vai ser sugado e isso daí vai para a bomba. E o nosso maior inimigo, lembra do Avatar? O maior inimigo da água é o ar, então a gente não quer isso. Então o que a gente faz? Cantos menos selvagens e mais domesticados, né? Ou seja, cantos mais arredondados, ou evitar quinas com ângulos de 90 graus, ou evitar pelo menos que esse ângulo, que essa quina seja muito próxima dessa bomba. Isso pode até acontecer se for num local mais distante, né? Embora, se você fizer isso também não é inteligente, porque você vai estar utilizando um prédio maior. Isso você vai estar descontando isso no quantitativo de alvenaria, vai estar fazendo um prédio maior, né? Então, o ideal é que esse canto seja com esse tipo de formato, certo? Veja que aqui, mesmo assim eu coloquei, ó, melhorou, mas eu ainda tenho um problema. A sucção de uma, isso vale para essa também, a sucção de uma pode puxar água na sucção da outra, né? Então, se eu for fazer um desenho rápido aqui do que é um vórtice é o seguinte, eu tenho aqui uma bomba sugando, tá? Tá aqui o nível da água, ok? Mentira, vamos baixar esse nível da água aqui. Tá aqui o nível da água, só que eu tenho aqui outra bomba sugando, ó. Ok? E aí o que é que vai acontecer? Na hora que essa bomba suga, essa bomba faz isso daqui, ó. Isso daqui é o que a gente vai chamar de vórtice, tá? Então, o que é que vai ter aqui? A entrada de ar. O problema é que ela não faz só do lado esquerdo, ela faz também do lado direito. E o problema é que quando essa daqui suga também, ela também faz. Então, o que é que acontece com os efeitos? A sobreposição dos efeitos, né? Então, isso significa que essa altura vai ficar mais alta ainda. Ó. Essa massa de ar que vai entrar por aqui vai ser maior. Então, eu tenho que não só afastar uma bomba da outra, ter uma distância mínima da outra, também pensando em evitar o vórtice. Não é só pensando na sala de máquinas, é pensando aqui dentro também pensando em evitar o vórtice. E além disso, colocar obstáculos entre uma e outra, porque se eu colocar aqui uma barreira entre uma e outra, o vórtice de uma não interfere com o vórtice da outra, então eu não vou ter quem? A sobreposição dos efeitos. Então eu tenho que colocar barreiras físicas, divisórias, ó, logo aqui, para que a água chegue o mais comportadinha possível e entre as bombas para evitar a sobreposição dos efeitos do vórtice. Ok? Então aqui, ó, instalação de divisórios para controlar a velocidade no poço, na entrada do tubo de sucção, ó, tudo direitinho, o cantozinho mais não é 90 graus, são 2 ângulos de 45, tá? Então esse é o certo, isso aqui é o não recomendado, certo? Bom, o que mais? Olha o que é que nós temos também para evitar o vórtice, para evitar isso daqui, ó. Não recomendado, ó, a tubulação, a água está chegando aqui nesse nível, a tubulação está aqui, o nível da água aqui dentro do poço é mais baixo do que a água chega, então vai provocar o quê? Um ressalto, né? Quando provocar esse ressalto aqui, provoca o quê? Turbulência, revolvimento, entrada de ar no poço de sucção, esse ar vai ser sugado pela bomba, a bomba quebra, e a gente não sabe por que foi. Evitar isso. Então, essas imagens aqui são imagens desse lado, onde o nível da água da chegada está mais alto do que o nível da água dentro do poço. Ó, aqui mesma coisa, está vindo por um tubo, aqui é o nível da água mesmo, aqui é um tubo, está vindo por um tubo que deságua aqui, termina sendo a mesma coisa, certo? Aí,
o que é que vai acontecer? Revolvimento, massa de ar entra na tubulação. Aqui mesma coisa, ó, o nível da água, aí vai formar a bolsa de ar. O nível da água aqui, aí eu tenho até uma barreira aqui, ó, e aqui outro nível da água. Eu vou ter a formação de bolsa de ar que poderá ser sugado. Então eu tenho que evitar isso. Então como fazer? Manter sempre um nível da água só. Um nível da água só. Mudança no canal de entrada no poço. Olha aqui como é que é esse relevo. Nunca 90 graus. Nunca fazer isso aqui, ó. 90 graus. Olha como é esse relevo. É uma rampa, tá? E distante. Olha o nível da água, o mesmo. Quando a água chegar aqui, ela não vai puxar daqui. E nem vai chegar com a água aqui. Não há revolvimento, não há turbulência aí. A tubulação aqui, ela está abaixo do nível da água mínimo também, ó, dentro do poço. Ó. Então é o certo. Eu não posso colocar uma tubulação acima do nível da água mínimo do poço. Tubulação de entrada no poço. Isso aqui é a saída do poço, né? Tubulação de entrada no poço, abaixo do nível da água mínimo, tá? Olha aqui como fazer também, ó, rampazinha. Mudou o nível da água, como é que faz a barreira, ó? Tá? Assim eu evito a entrada de ar, evita o revolvimento da água, ok? Bom, mais situações, ó, não recomendado. Olha o que está acontecendo aqui, ó. A água chega aqui e cai até o poço. Quando ela cair, vai haver o revolvimento de ar, vai haver a turbulência, vai haver então a introdução de ar, tá? Então vejam que o poço de sucção é assim, é um foco de entrada de ar dentro da água, se for mal projetado. Tá? Se for mal projetado, é um foco de entrada de ar dentro da água. Então eu tenho que evitar isso. Tá? Então olha a configuração correta. A tubulação de entrada da água é mergulhada até o mesmo nível da entrada da tubulação de sucção. Que é essa, a sucção é essa. Tá? Então, e o tubo ó, abaixo do nível mínimo do poço. Tá? Então essas são as recomendações sobre o poço de sucção, tá? E aí eu tenho ainda, pessoal, apresentando para vocês em planta, né? Eu tenho um poço de sucção com as bombas, né? A tomada da água, com todas aquelas observações que nós acabamos de fazer, sai para as bombas, tá? E aí eu tenho um barrilete, ó, que a partir daqui ele passa a se chamar tubulação de recalque, ok? Bom, com relação à velocidade da água na sucção, aí eu também tenho que controlar, ou seja, dimensionar a minha sucção, o meu recalque, da forma como a gente já aprendeu, né, lá em adutora, dimensionar a minha sucção o meu recalque pela forma de Forchheimer, a sucção com no mínimo uma bitola comercial superior, mas depois eu tenho que fazer essa verificação para aquela bitola que eu encontrei, se a velocidade está dentro desses intervalos, hein? Então eu posso colocar numa prova isso daí, tá? Se aquele diâmetro está aceito, por isso que a norma fala no mínimo uma bitola comercial superior ao diâmetro de recalque, mas não é obrigado a ser a primeira, pode ser a segunda, a terceira, tem que respeitar essas velocidades aqui, tá? Então a velocidade mínima é para que eu não posso ter uma velocidade inferior àquela, porque senão vai haver deposição de material no poço de sucção, deposição de sedimento, de material orgânico, de suspensão siltosa, arenosa, eu não quero isso, então eu tenho que ter uma velocidade superior à mínima. E a velocidade máxima é para também não dar problema na bomba, evitar transientes hidráulicos, tudo isso, tá? Então, por isso que se limita. A velocidade aqui, pessoal, é critério de dimensionamento o tempo todo, tá? Então, passando isso daqui. Outras observações, ó, sobre a tubulação de sucção. Pessoal, isso daqui nunca, tá? Olha o que está acontecendo. Eu tenho o poço de sucção, a tubulação, esse ponto está mais elevado do que esse, ó. Isso aqui está descendo, ó, deposição de ar aqui, ó, vai haver uma bolsa de ar aqui, que em algum momento essa bolsa de ar, primeiro, ela já vai reduzir, aumentar a perda de carga, reduzir o escoamento, tá certo? E se essa bolsa de ar for carregada para a bomba, pode estourar a bomba, pode provocar uma cavitação na bomba, que é tudo que a gente não quer, tá? Então, o que é o certo? O certo é descer um pouquinho, ó, para evitar essa formação, tá? Então, isso daqui tem que ser, daqui para cá, ascendente e não descendente, tá? Outra coisa que é errada, isso aqui agora é com relação a uma coisa que a gente já falou desde instalações hidrossanitárias. Isso daqui, pessoal, é a redução, né?
eu não posso, olha aqui, ó, usar uma redução concêntrica. Eu tenho que usar uma redução excêntrica alinhada pela geratriz superior. Justamente para evitar isso, tá? Excêntrica alinhada pela geratriz superior. Se eu tiver essa configuração aqui, ó, a bolsa de ar aqui em cima, tá? Então eu tenho que ter uma redução excêntrica alinhada pela geratriz superior. Nem concêntrica e muito menos excêntrica alinhada pela geratriz inferior, tá? Isso aí a gente já sabe. Bom, ainda sobre a questão da curva, né? Lá na sucção, ainda sobre a questão da curva. Evitar raio curto, joelho ou cotovelo, né? Usar o quê? Raio longo. Porque há uma perda de carga muito grande aqui. Eu tenho que evitar isso. Nós estamos falando de bombas de elevatórios, né? Enormes vazões, enormes pressões. Eu quero deixar isso daí o mais tranquilinho possível, tá? Então, se eu tenho esse... E ainda tem essa questão do comprimento aqui, ó. Eu tenho essa distância reta de tubulação, com o diâmetro D e comprimento L, e o L tem que ser no mínimo 2 vezes o diâmetro. Então, se o meu diâmetro aqui, se eu tenho uma tubulação aí de 300 milímetros, tá? Que são 30 centímetros, né? De diâmetro, eu tenho que ter, no mínimo, 600 milímetros aqui, ó. Aí você joga uns 700, que seria 70 centímetros de comprimento, tá? E ainda usar aqui uma curva de raio longo, tá? São detalhes que a norma exige, inclusive, ok? Bom, velocidade no barrilete controlada entre 0,6 e 3, tá? Pelas mesmas razões, a norma sempre controla a velocidade para evitar depósito de sedimento, para evitar transientes hidráulicos, tá certo? E aqui eu tenho algumas ilustrações mostrando como é o barrilete, mas aí você pode olhar com mais detalhe essas ilustrações em casa, tá? Que eu ilustrei muito com fotos essa aula, tá? Vários esquemas possíveis onde eu tenho o meu barrilete, ok? Então, começando aqui, ó, bombas centrífugas de eixo horizontal. Vejam que eu tenho aqui 4 bombas, né? Tá a sucção aqui, ó. Isso aqui é o poço de sucção. Essa parte pontilhada é o nosso poço de sucção, tá? Então eu tenho um poço de sucção, suga daqui, né? Chega na bomba, sai para cá e aqui vai ter um barrilete, né? Então essas são várias configurações como eu posso projetar. Eu vou lhe dar uma dica. Olhe cada uma delas, porque cada uma delas vai exigir um dimensionamento diferente do prédio, tá? Então essas são as configurações como mais se faz. MB é motor bomba, né? Conjunto motor bomba. B é bomba, tá? Bomba de eixo vertical, porque o motor bomba estão tudo bomba, motor, tudo no mesmo eixo vertical, tá? Então observem direitinho cada uma dessas configurações. Vá digerir essas configurações aí. Eu não tenho que estar explicando cada uma, você realmente tem que ver e entender, absorver. Qualquer dúvida sobre uma dessas imagens, você me pergunta no nosso encontro virtual, tá? Então eu tenho aí o nosso barrilete e finalmente alguns acessórios que eu tenho que ter, que sempre tem na estação elevatória, né? Eu tenho que estar medindo a pressão, então eu tenho um manômetro lá, né? Registros de gaveta, como a gente bem sabe, para fechar, para isolar, para dar manutenção. Logo após a bomba, na saída ou da tubulação de recalque, mas no caso aqui da elevatória, antes de chegar no barrilete, né, naquele trechinho entre a bomba e o barrilete, tá? Válvula borboleta, a válvula borboleta aqui, ela substituiria o registro de gaveta, tá? Seria um registro, teria a função de registro do mesmo jeito, mas aí ao invés de ser um registro de globo, geralmente o registro de gaveta é um registro de globo, seria uma válvula borboleta, que tem apenas uma outra forma de fechar e abrir, mas a função é a mesma, fechar e abrir, tá? Válvula de retenção, já explicamos isso desde instalações hidrossanitárias, né? Quando eu tenho no início de uma tubulação de recalque, na hora que a bomba para, que aquela massa de água perde a energia, pela inércia ela vai parar e vai voltar, a tendência dessa água é querer voltar para a bomba, fazendo com que o rotor da bomba possa girar no sentido oposto. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então eu tenho que colocar ali uma válvula de retenção, para que na hora que a bomba pare, essa válvula de retenção fecha, impedindo o retorno da água, da tubulação de recalque para dentro da bomba, tá? Manômetros, ventosas, válvula de pé com crivo, tá aqui, ó, válvula de pé com crivo,
lá na boca do tubo de sucção, né? A válvula de pé serve para quê? Serve para, na hora que a bomba para, ela fecha, mantendo a tubulação de sucção molhada, mantendo a tubulação de sucção contendo água por dentro, né? Se não existisse a válvula de pé, o que é que ia acontecer? Na hora que a bomba parasse, essa água, por inércia, ela iria voltar para o poço de sucção, a tubulação de sucção iria ficar vazia de água, né? Correndo o risco de ter ar ali dentro, embora o vácuo possa não permitir, mas o ar dissolvido na água iria se concentrar naquela tubulação devido à pressão negativa, e que na hora que eu fosse ligar a bomba novamente, esse ar iria para dentro da bomba, a bomba iria cavitar e iria estourar, tá? Então, na verdade, a válvula de pé tem essa função, ela fecha na hora que a bomba para, com a finalidade de manter, né, a água dentro da tubulação de sucção. E o crivo é para evitar a sucção de sedimentos, né? Então o crivo é uma espécie de filtro, ok? Então a gente já viu esses elementos aí, tá? Aqui é a válvula de pé, vocês já estão cansados de saber o que é, vamos para frente. Aqui, pessoal, tem uma questão que é a bomba afogada, vai ter um slide que eu vou explicar muito bem isso daqui para vocês, e a bomba não afogada. Também, uma delas chama bomba de sucção positiva, a outra chama bomba de sucção negativa, tá? Professor, qual é o tipo mais comum? O tipo mais comum é esse daqui, tá? Essa bomba aqui, a não afogada, vamos fazer o seguinte, você vai considerar o eixo da bomba como sendo a cota Y, a altura, igual a zero. Z, altura, Z, igual a zero, tá? Então esse eixo da bomba aqui, essa linha vermelha é o Z igual a zero, tá? Tudo que está acima desse eixo é positivo, tudo que está abaixo é negativo, certo? Então, o que é que está acontecendo? A sucção está aqui, a sucção, portanto, aqui está abaixo, né? Negativa. Então, isso aqui é uma bomba de sucção negativa, tá? É a bomba não afogada. E nesse caso aqui, note que eu tenho o meu eixo aqui, que é o meu zero, mas o nível da água aqui está acima. Tá? Bomba de sucção positiva. Essa aqui é a bomba afogada, certo? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. O ideal é sempre eu tentar projetar dessa forma. Certo? É o ideal. Por quê? Qual é o risco que eu vou ter de puxar ar por essa tubulação? Se o ar que está aqui não vai querer vir para cá, vai querer vir para cá, né? Então aqui eu elimino o risco da cavitação da bomba. Ou na verdade eu minimizo muito esse risco. Nesse caso, o ar vai querer subir. Ele vai querer subir para onde? Para dentro da tubulação. Eu tenho o risco. Professor, mas 99% das elevatórias são assim, são. Por quê? Imagina não é difícil você ter a sua cisterna e você ainda escavar, perfurar um lugar com 5, 6, 7 metros de profundidade no subsolo, só para colocar aqui uma sala de máquinas com escadinha de marinheiro para poder dar manutenção e descer lá quem precisar dar manutenção, né? Seria uma escavação muito grande. Esse tipo de construção realmente é mais delicado, é mais difícil. Aqui é mais fácil. Tá? Então por isso que aqui é mais comum, tá? Bom, isso aqui a gente explicou, na verdade, esses tipos de bombas aqui lá em captação subterrânea, né? Em manancial subterrâneo, ok? Os tipos de dispositivos, válvula de pé, bomba com ejetor, que é a bomba ejetora, né? Bomba a vácuo, por aí vai, tá? Bom, então aqui tem escrito, a eliminação do ar no interior da bomba e na tubulação de sucção antes do acionamento da bomba. Eu não tenho esse problema. Eu não preciso, anote isso aí, ó. Nesse caso, eu não preciso fazer a escorva da bomba. O que é a escorva da bomba, que é o que eu preciso fazer aqui? É, antes de ligar a bomba, fazer um procedimento de encher toda essa tubulação com água, sem ser com a bomba ligada. Eu tenho que encher toda essa tubulação com água, inclusive o copo da bomba. Eu tenho que encher, tenho que manter isso aí já com água, para quando ele sugar a água e não o ar. Né? Então eu tenho que fazer a escorva da bomba. Aqui eu não me preocupo em fazer a escorva da bomba. Basta eu abrir o registro que a água, pela pressão, já vem até a bomba.
né? Então não preciso fazer a escova da bomba, tá? Bom, e finalmente, pessoal, eu tenho aí alguns dispositivos, estamos na reta final desse vídeo, tá? Que eu tinha prometido lá na última aula de tratamento de adutora, alguns dispositivos para proteger do transiente hidráulico, né? Então a gente já falou que o transiente hidráulico ele é um regime não permanente. Um regime transiente é um regime não permanente, né? O que é que é? A gente pega um ponto, faz um vídeo, lembra? Vídeo varia ao longo do tempo. No regime permanente, nesse ponto, a velocidade é sempre a mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade. A vazão é sempre a mesma direção, mesma intensidade, mesmo sentido. E a pressão é sempre a mesma, esse tamanho. Durante um transiente, numa fração de segundo, nesse ponto ele fica doido. Ele sobe e desce, ou seja, a pressão aumenta, diminui, ou seja, fica sobrepressão muito grande e subpressão também muito grande. A velocidade e a vazão fazem isso, ó. Certo? Aumenta mais, zero, diminui mais, numa fração de segundo. E muito mesmo. Isso deixa a tubulação correndo um risco muito grande, tá? Então, em outras palavras, o que é que são os mecanismos que vão tentar minimizar os efeitos do transiente hidráulico? Eles vão tentar pegar essa vazão, essa pressão gigantesca, essa sobrepressão e reduzir para um valor aceitável. Também vai tentar pegar essa subpressão, essa pressão negativa gigantesca e elevá-la, né, para um valor aceitável. Né? Sobrepressão muito grande é um valor muito grande positivamente. Subpressão muito grande é um valor muito grande negativamente. A ideia é pegar essa sobrepressão e reduzir positivamente. E também pegar essa subpressão e reduzir negativamente, ou seja, elevar o valor dela. Para que eu tenha um intervalo aí que a tubulação resista e que o meu sistema resista, certo? E eu tenho vários dispositivos que vão fazer isso, ok? Aqui é uma figura geral, onde eu tenho vários diferentes dispositivos. Reservatório hidropneumático, o tal, a chaminé de equilíbrio que a gente já conhece, tá? Ventosas, são vários, ok? Volante de inércia, ok? Vamos ver aqui um por um, e aí eu vou me permitir não entrar no detalhe do funcionamento sobre isso, porque o funcionamento do equipamento não é bem o objeto do nosso estudo, mas apenas o resultado da aplicação daquele dispositivo. Isso, em si, é o objeto do nosso estudo, tá? Então, o primeiro que eu tenho é o volante de inércia, que é o dispositivo que é colocado no sistema motor-bomba. Tá aqui o volante de inércia, tá? É um dispositivo que é colocado no motor-bomba. Olha só que eu tenho as linhas vermelhas, tá? Quero que vocês olhem para as linhas vermelhas, onde está escrito aqui, envoltório de pressão máxima. Ou seja, durante um transiente hidráulico, nesse bombeamento daqui para cá, tá? Nesse bombeamento daqui para cá, vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar gigantesca. E as pressões máximas vão ficar aqui, ó, tá? E bem aqui, eu tenho, leia aqui, ó, envoltório de pressão mínima sem volante. Sem o volante, se eu não usar esse dispositivo de proteção. Essa pressão mínima, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, perdão. Ela é bem grande negativamente. Quando? Quando eu coloco o volante de inércia para funcionar, o que é que ele faz? Ele pega essa pressão mínima, que era essa curva aqui, e transforma nessa outra curva aqui, ó, envoltório de pressão mínima com volante. Ou seja, ele eleva a pressão mínima. Ele melhora com relação à questão da subpressão. Tá? Ele melhora com relação à questão da subpressão. Ok? Beleza. Isso daqui seria, eu acho que isso daqui que não está nominado, seria o próprio, a própria trajetória. Tá? Eu estou achando que essa vermelha, onde tem a bomba, a válvula de retenção, é a própria trajetória, é a própria tubulação. Tá? Ok, isso é o que o volante de inércia faz. Se o estado fosse permanente, tá? Ou seja, aquilo que a gente já estudou em escoamento permanente, eu teria aqui a altura manométrica, a altura manométrica regime permanente e a linha piezométrica normalzinha, ó, perdendo carga até chegar no nível da água, seria azul. Mas olha a diferença, no estado permanente a linha é azul, no estado transiente a linha são as vermelhas. Tá? Então o estado transiente realmente é uma coisa muito louca, tá?
Aí eu tenho um outro dispositivo que é a nossa chaminé de equilíbrio. O que é que a chaminé de equilíbrio faz? Olha o porte dessa chaminé de equilíbrio, olha a altura da pessoa e olha o porte dela. Ela não é um reservatório, embora ela reserve água, mas ela não tem a função de reservar água. Ela tem a função de elevar ou diminuir o nível da água dela conforme a pressão que vem chegando, para que a pressão que saia seja uma pressão comportadinha, domesticada. Tá? Então, na verdade, o que é que a chaminé de equilíbrio vai fazer? Vai domesticar as linhas. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Note que eu vou começar falando da envoltória de pressão sem a chaminé. Sem a chaminé, supondo que não tem a chaminé, durante um transiente a pressão é essa, ó, a pressão máxima é essa, tá? E a pressão mínima é essa, ó, tá? A máxima é bem grande positivamente e a mínima é bem grande negativamente. Com a chaminé, olha o que é que ele faz antes, ó. Olha o que é que ele faz antes. Torna isso aqui, ó. E essa daqui aqui, ó. Essa aqui é o permanente, ó. Tá? E após, ela transforma em regime permanente, ó. Tá? Após é permanente. Se esse nível estiver no máximo, essa linha vermelha, aqui é no nível constante, né? Seria no nível constante com regime permanente. Tá? Então ele realmente coloca, ele reduz essa pressão máxima, né? E ele reduz em módulo, né, também essa pressão mínima, ok? Após essa linha aqui, sem envoltório, sem a chaminé, com a chaminé fica essa, ok? O que é que faz aí o nosso tanque de alimentação unidirecional, que é o tal? Mesma coisa. Em regime permanente eu teria isso daqui, ó. A pressão máxima é essa, e sem o tal a pressão mínima é essa, ó, essa curva aqui. Tá? E essa outra aqui deve ser aí o traçado da tubulação. Tá? O que é que o tal faz? Ele não mexe na máxima, mas ele pega a mínima e transforma nisso aqui. Ó. Tá? Ele não mexe na máxima. Tá? Bom, e eu tenho aqui o reservatório de ar comprimido hidropneumático, ou reservatório hidropneumático. Tá? O que é que ele faz? Máxima, vermelha, sem o RHO, mínima sem o RHO. O que é que ele faz com o RHO? Ele resolve tudo aqui, as pressões aqui, e já manda para cá, ó, permanente. Tá? Ó aqui, ó, linha reta. Tá? Bem mais comportado. Então é isso o que os dispositivos transientes fazem. Os softwares com os quais softwares, né, falando bonitinho, né, com os quais você trabalha, eles têm sempre um módulo com transientes hidráulicos, onde ele tem na biblioteca de mídia deles esses dispositivos que você pode inserir, ou ele insere automaticamente, ele mesmo propõe. Então fica bem mais fácil assim, tá? Então a gente encerra essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com o estudo de bombas. Forte abraço, salva a bomba.